Vamos dar início à nossa live. Irmã Fabiana, Deus abençoe a sua vida no poder do nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos orar, vamos entrar na presença do Eterno e pedir para Ele nos orientar. Vamos entrar num propósito de oração agora. Amanhã é feriado. Então amanhã dá para dormir bastante. Enquanto isso, eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. Então eu vou preparar aqui para a oração e eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Então vamos orar. Pai, eu quero te louvar, como também quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa tratar, meu Deus, com o teu povo de uma forma especial, assim como o Senhor já vem tratando comigo. Que o Senhor possa trazer direção, que maldições elas venham ser quebradas, anuladas, dissipadas, destruídas e aniquiladas. Que o Senhor possa nos levar em lugares secretos, em lugares que nós ainda não passamos e que nós não conhecemos. Porque a tua palavra diz que o que o Senhor tem preparado para nós é aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu e que não chegou no coração do homem. Pai, eu quero render graças a ti, quero te louvar. Eu quero te engrandecer de todo o meu coração, de todo o meu louvor. Pai, toma o primeiro lugar da minha vida, o primeiro lugar, Senhor, desta live. Eu consagro essa live ao Senhor. Eu consagro esse vídeo que vai para a plataforma do YouTube ao Senhor. E que quando as pessoas verem essa ministração, elas venham ser impactadas como nós também estamos sendo. Amém. Meus irmãos, preste bem atenção. Nós estamos numa caminhada de fé. Hoje, às 3 da manhã, completa 20 dias que nós estamos orando, desde o dia 1º ou dia 2. Nós estamos hoje completando 20 dias que nós estamos orando. Qual é o foco da nossa oração e qual é o foco do nosso propósito? Para que o Eterno venha trazer a restituição em dobro. Que Yeshua, HaMashiach, ele possa se manifestar na nossa vida de uma forma muito especial. E Deus, ele tem esse projeto para a nossa vida. Quando você lê o livro de Joel, capítulo 2 e versículo 25, a Bíblia vai nos dizer o que Deus está falando. Não é o homem que está falando, mas é o próprio Deus. Deus, ele está falando assim: eu vou voltar no seu passado. A única pessoa que consegue voltar no passado é Deus. A única pessoa que consegue ir lá no teu passado e restituir das mãos de Satanás tudo aquilo que você perdeu é Deus. Só Deus pode fazer isso daí. Restituir para você aquilo que Satanás roubou. Então, a Bíblia nos diz em Joel 2:25, bem claro, o próprio Deus dizendo: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, devorador e o destruidor. Então, esses 4 níveis de demônios que tinha causado um prejuízo muito grande ao povo de Israel. O povo estava vivendo um tempo de miséria. Os gafanhotos do inferno devoraram tudo que eles tinham. E eu pergunto a você, quantas pessoas que eu conheço, eu não estou falando nem de gente que a gente ouviu falar. Eu estou falando de pessoas que eu conheço e talvez essa pessoa pode ser até você que está vendo esse vídeo agora aí no YouTube. Ela tinha tudo.
ela tinha o melhor carro, a melhor casa, ela tinha tudo. Mas aí veio os gafanhotos do inferno e começou a devorar tudo. Igual a Bíblia fala da vida de Jó. Um homem que tinha tudo, um homem próspero, um homem abençoado. Mas os gafanhotos do inferno veio e consumiu tudo. Irmãos, os gafanhotos do inferno, quando vêm, ele não quer só destruir a tua vida financeira, o teu casamento, a vida dos teus filhos, os teus negócios. Ele quer destruir você. Você vê que Jó sofreu. Jó, ele ficou enfermo, aquele homem ficou leproso, isolado, porque a lepra de Jó era transmissível. Então ele não podia ter contato com ninguém. Então, o diabo, ele tem as suas estratégias. Muitas das vezes o diabo vem para tirar você do propósito, para saquear você. Só que eu quero trazer uma palavra que vai destravar a tua vida. Irmãos, nós estamos há 40 dias dentro de um propósito. Hoje completa 20 dias que nós estamos orando, buscando a Deus. 20 dias pela live, 13 dias pela igreja, clamando a Deus, para que Deus venha trazer restituição em dobro e que nenhuma unha fique para trás. Eu estava agora aqui preparando os slides da ministração de amanhã da igreja. E o que eu quero passar para você é o quê? Que o diabo, ele não quer que você avance. O diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você tenha uma vida abençoada. Irmãos, eu já passei por isso. Eu já fui pregador itinerante. E quantas das vezes eu fiquei hospedado em hotel bom, em vários lugares do Brasil. E o que acontece? Um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida realmente abençoada. Porque tem muita gente, irmãos, que ela serve a Deus, mas ela serve a Deus a quê? Ela quer ir para a igreja para pular, para rodar, para falar em línguas. Isso, irmão, isso você pode fazer na tua casa. Você pode fazer onde você estiver. O que eu estou falando aqui é de mudança de vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, e muitas pessoas, muitos lugares quando eu vou pregar, eu falo isso para muitos pastores. Quantos pastores que eu conheço, amigos meus, irmãos, que quando eu vou ministrar, esses homens me levam para o gabinete deles e eles começam a chorar. Eles começam a dizer, apóstolo Washington, da onde o Senhor tirou esse entendimento? Da onde o Senhor tirou esse conhecimento? Porque isso que o Senhor está falando, isso está dentro da Bíblia, só que a gente não consegue praticar. E eu quero mostrar para você, irmão, que o diabo, ele tem roubado gente que tem talento. O diabo não rouba quem não tem talento. O diabo rouba quem tem talento, quem tem uma chamada, quem tem a unção da prosperidade, porque prosperidade, irmão, é um dom. Você lê em Deuteronômio 8:18, a Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te dou força para adquirir riqueza. Então, o mesmo Deus que você clama com toda a força para curar o enfermo, para batizar no Espírito Santo a vida de uma outra pessoa, é o mesmo Deus que te dá o dom de adquirir riqueza. Então as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que prosperidade é sorte, que prosperidade é você acordar de repente e ter a sorte da tua vida mudar. Não, prosperidade é um dom e você provoca o milagre. Quantas vezes eu fui pregar em congresso de jovem e falava, Deus vai batizar hoje no Espírito Santo. E eu colocava as mãos e começava a clamar, enquanto não batizava eu não parava. E sempre Deus batizava. Então, essa mesma força que você usa para Deus batizar, para as pessoas falarem em novas línguas, é a mesma coisa para você adquirir riqueza. Só que para adquirir riqueza tem princípio. Irmão, preste bem atenção. Aquilo que você não pratica, você não tem autoridade. Aquilo que você não pratica, você não tem autoridade. É a mesma coisa quando eu disse logo no começo, quando nós estávamos no começo da igreja. Porque a igreja, ninguém abre igreja, a igreja nasce. A igreja estava nascendo.
E uma coisa que eu aprendi: como que eu vou ministrar de casamento para alguém se eu não tenho um casamento? Você está entendendo? Como que eu vou falar de casamento se eu mesmo não tenho? Então, eu e minha esposa, nós decidimos fazer o curso do Casados para Sempre, nos preparamos, fizemos o curso Pais para Toda a Vida. Então, quando para me aconselhar o filho de alguém, eu falo para a pessoa: ó, eu posso aconselhar mesmo, porque de repente você está achando que eu vou passar a mão na cabeça e eu vou pegar pesado, do jeito que eu pego pesado com os meus filhos. E no entanto, irmão, eu vejo os frutos. Meus filhos, graças a Deus, meus filhos são uma bênção. Você está entendendo? Então você precisa entender uma coisa: que você tem autoridade naquilo que você o quê? Que você pratica. Se você é uma pessoa que é dizimista, que é ofertante, que você vai ter autoridade nisso. Agora, se você não tem experiência, você não vai ter autoridade. Aliás, você não vai nem ter, como é que se diz, força para falar disso. Porque como você vai falar de algo que você não conhece, que você não tem experiência? Então, quando você vai falar de sacrifício, você precisa, no mínimo, já ter passado. Então, eu não tenho medo de chegar no altar da nossa igreja e falar de sacrifício. Sabe por quê? Porque eu faço o sacrifício e mostro para o meu povo o quanto de sacrifício eu faço. Então você tem autoridade. Então Deus te honra. Por quê? Porque antes de você ensinar, você praticou. E uma coisa que eu aprendi: pastor é levantado para ser libertador financeiro na vida das tuas ovelhas. Mas para isso, ele tem que ser o primeiro a sacrificar. Porque é muito bonito, irmão, o pastor subir no altar e falar: usa a tua fé, faz isso. Mas ele mesmo nunca fez. Ele mesmo nunca fez. Ele manda você dar um carro de oferta, mas ele nunca deu. Ele manda você dar 10 mil de oferta, mas ele nunca deu. Então é muito fácil eu mandar uma pessoa fazer aquilo que eu nunca fiz. Então você precisa entender uma coisa, e eu vou te mostrar na Bíblia. Sabe por que Deus falou para Abraão: eu quero seu filho? Porque Deus só vai pedir aquilo que ele fez. Deus nunca vai pedir para você aquilo que ele não fez. Deus nunca vai pedir para você aquilo que ele não fez. Então, quando ele pediu para Abraão: eu quero seu filho, é porque é algo que ele já tinha praticado. Então você precisa entender isso. Você precisa compreender. Deus nunca vai lhe pedir algo que ele nunca vai fazer. Se ele está te pedindo algo, é porque ele já fez ou vai fazer. Então preste bem atenção. Isso é muito forte. É muito forte. E uma coisa que eu aprendi, irmão: antes da benção pegar a minha ovelha, ela tem que pegar eu, que eu sou pastor. A benção tem que pegar eu para me transmitir. Mas ela me pega como? Quando eu sou o primeiro a praticar o sacrifício. Quando eu sou um exemplo. Você está entendendo? A primeira pessoa a sacrificar no altar tem que ser o pastor. A primeira. Por quê? Porque quando as suas ovelhas vêm para o altar sacrificar, o altar já está preparado. Porque o teu pastor já sacrificou. Quantas igrejas que eu já fui ministrar e fiz o voto com o povo e o próprio pastor da igreja não fez. Aliás, era a pessoa que tinha que ser o primeiro a pegar o primeiro envelope. Você está entendendo? Então, quer dizer, o exemplo tem que vir de cima. Como que você vai pedir para o teu filho fazer algo que você não fez? Mesmo porque eu entendo uma coisa, que nós como pastor, nós somos pais espirituais. Os teus filhos vão fazer aquilo que você está fazendo. Você está entendendo? E o texto que eu quero ler com vocês hoje é um texto muito forte, é um texto muito violento. É por isso que você chega em muitas igrejas e você vê o povo sofrendo. Você olha para o povo, irmão, dá desânimo, povo triste. Quanto tempo, irmão, está na igreja? 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, mas a sua vida sempre foi assim. E eu quero mostrar para você, irmão, eu quero mostrar para você que o pastor é um libertador financeiro na vida do teu povo. Porque Abraão tinha autoridade em sacrifício, porque ele sacrificou. Ele era dizimista,
ele entregava o seu dízimo a Melquisedeque. E quando você vai falar hoje de dízimo, e eu posso garantir e afirmar para você, por isso que na nossa igreja, irmão, eu não trago ninguém para ministrar na minha igreja que eu não conheço. Eu trago na nossa igreja, irmão, dá para contar no dedo quem já ministrou na nossa igreja. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu ensino ao meu povo. Eu não vou trazer um infiel para ministrar, ensinar aquilo que eles não praticam, ensinar aquilo que eles não vivem, ensinar aquilo que eles não têm experiência. Você está entendendo? Então tem muito barulho hoje e pouco fogo. Então eu estou acostumado a ver milagres. Eu estou acostumado a ver Deus se manifestar. E Deus tem se manifestado. Por quê? Porque quando você pratica as escrituras, irmãos, me desculpa, se isso daqui não funcionar na tua vida, a oração de profeta nenhuma funciona. Se a palavra de Deus, ela valer menos que a voz do profeta, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, irmão, o próprio Deus diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a gente precisa entender isso daí. Então quando a gente pega a palavra de Deus e a gente começa a ver as experiências e os níveis que Deus nos leva, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu vou mostrar aqui para você. Olha só o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 10 e versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 10 e versículo de número 25. Mas antes de eu ler o versículo 25, eu quero ler o versículo de número 22, que diz assim, ó. E celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Versículo 23. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Versículo 24. Os judeus se reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, nos diga abertamente. Então Jesus estava ali no templo e os fariseus estavam ali. O povo judeu. O povo estava ali, ó, uma incredulidade. Aí no versículo de número 25, olha só o que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Jesus diz assim: e Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Versículo 26. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Versículo 27. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus estava falando a respeito daqueles que são chamados e daqueles que são escolhidos. Então Jesus estava pregando com muito amor e dizendo para esse povo. E Jesus lhe diz: mas vocês não creem. Jesus estava dizendo para aquele povo: vocês são incrédulos. Porque quando Jesus estava pregando, tinha um povo que Jesus tinha eles como cabrito, e tinha outro separado que era tido como ovelha. Então você vê que de um lado está poucas ovelhas e de um lado tem muitos cabritos. Então Jesus está dizendo, e Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem. Então Jesus começa a dizer para aquele povo que estava ali como cabrito: não adianta eu ficar explicando o que vocês já sabem e não quer crer. Então vocês não vão crer, vocês não vão mudar de vida, vocês não vão experimentar a nova Canaã, vocês não vão conhecer o novo endereço, vocês não vão experimentar. Era o próprio Jesus dizendo. Jesus está dizendo aqui, ó: mas vocês não creem.
as obras que eu realizo em nome de meu Pai, que fala por mim. Aí o versículo de número 26, olha que Jesus fala: mas vocês não creram. Por quê? Porque não são as minhas ovelhas. Então o que Jesus estava dizendo? Ei, vocês não vão acreditar, porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não são. Aí o versículo 27, Jesus é bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Então, o que você precisa entender, irmão? Esses dias, o pastor Jerônimo, ele foi muito preciso no nosso treinamento de pastores. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A maior dificuldade hoje de uma igreja, sabe o que é? E às vezes não é culpa do